O 747 construiu o império das companhias aéreas americanas. Foi o avião que tornou possível a viagem internacional, a estrela que todo aeroporto queria na sua pista, o ícone que definiu o que significava voar longas distâncias. Então, quando a Boeing finalmente relançou o 747-8, mais rápido, silencioso e eficiente do que tudo que veio antes, você pensaria que as companhias aéreas iriam se disputar por ele. Mas não. Todas as grandes dos Estados Unidos da América disseram não. Nem a United, nem a Delta, nem a American, nenhuma. Você até pensaria que eles estavam loucos, mas não estavam. Eles seguiam uma lógica tão fria e implacável que mudou completamente a forma como toda a indústria aérea dos Estados Unidos da América pensa sobre aviões. Para entender como isso aconteceu, precisamos olhar para o que a Boeing realmente ofereceu e o que as planilhas mostraram. A proposta da Boeing era sedutora: pegar o comprovado 747-400, alongá-lo, instalar motores GNX derivados do programa 787, dar a ele uma asa supercrítica moderna com pontas inclinadas e novos sistemas de alta sustentação, e vender às companhias aéreas mais assentos com custo por assento menor. No papel, o 747-8i prometia alcance de ponta, cabines mais silenciosas e aquele efeito halo inestimável no portão. A mensagem: mesma área na pista, mais receita, menor custo por milha por assento. Pense nisso. Mas aqui está o que realmente importa. A indústria mudou sob os pés da Boeing. O 777-300ER já havia reescrito a economia de voos longos. O 787 e o A350 chegavam com estruturas compostas, menor custo de manutenção e alta eficiência dos motores que praticamente exterminava aviões quadrimotores. O resultado? A mesma missão com 2 motores, menos combustível, menos inspeções e escalas de tripulação mais simples. Por que isso importava tanto nos Estados Unidos da América? Porque a economia das redes americanas valoriza a frequência em vez de tamanho. Um mega hub doméstico pode encher um 747 em julho, fevereiro, nem tanto. Os planejadores de rotas vivem de planilhas, não de cartazes. Eles equilibram sazonalidade, padrões do dia da semana e demanda corporativa que muda a cada trimestre. 2 787s podem voar pela manhã e à noite, pegando os viajantes de negócios de alto valor, enquanto um 747-8 força todo mundo em uma única partida, com risco de assentos vazios ou excesso de passageiros. A chave? O CASM só vence se os assentos forem preenchidos consistentemente. Widebodies não são estádios, são balanços financeiros ambulantes. Enquanto isso, o ETOPS evoluiu da regra antiga de 60 minutos para aprovações de 180, 240 e até 330 minutos para jatos bimotor. Isso não era marketing. Reguladores e dados comprovaram a confiabilidade do despacho e o desempenho dos motores. O argumento de segurança para 4 motores sobre a água perdeu força. Seguro, planejamento de manutenção, opções de desvio, tudo favorecia os bimotores. Paradoxo, é claro. A vantagem original do 747, confiabilidade pela redundância, virou complexidade extra quando o ETOPS abriu rotas oceânicas baratas. Mas aqui está o que a Boeing não considerou. As companhias americanas já tinham toda a operação baseada numa filosofia diferente. Dentro da Boeing, a estratégia apostava na transição. Companhias que já treinavam no 747 poderiam migrar para o 8 com custos menores de adaptação. O consumo de combustível por assento melhorava em relação ao 400. A asa era uma obra-prima, mas a comparação não era com um 400 de museu. Era com o 777-300ER, que já gerava lucro e ainda integrava uma família de jatos bimotores. United, Delta, American haviam criado canais de treinamento, estoques de peças e equipes baseadas em 2 famílias: 777, 787 para longas distâncias, 737 a 320 para rotas domésticas e médias. A comum utilidade é um lucro invisível, menos simuladores, manutenção padronizada e grupos de pilotos enxutos. Pense na lição da Pan Am. O 747 criou uma marca que os passageiros amavam, mas também o risco estrutural.
Você precisava de fluxo denso e lucrativo todo ano para justificar o avião. Essa história marcou a cultura de gestão americana. Eles não queriam um avião lindo que podia te virar as costas se o combustível subisse ou o PIB tropeçasse. Eles queriam opções. Microhistória. Um planejador em Chicago analisa um modelo para ORD-NRT. Julho mostra 92% de ocupação com forte demanda premium. Fevereiro cai para 68%. Com 7478, o CASM parece ótimo a 92% e horrível a 68%. Troque para um 777-300ER. O hiato de inverno diminui. Divida a capacidade em 2 787s. Aí você cria frequência, captura o viajante de negócios e mantém a receita com menos assentos. Uma decisão desencadeia portões, tripulações, catering e manutenção. Este é o avião real, um sistema vivo, não uma ficha técnica. O saudosismo da Boeing não ajudou. A Korkova vende cartazes, não comitês de compras. Financeiros olhavam curvas de preço do combustível, horas de manutenção e valor residual. O mercado foi claro. Mercado secundário forte para 777 e 787, futuro incerto para jumbos de passageiros. Os arrendadores captaram isso primeiro e precificaram o risco. Precisando sair cedo, os bimotores davam uma rota de fuga. O 747-8 nem tanto. Então, a proposta enfrentou a matemática. O 747-8i podia ser mais silencioso, suave e icônico, mas ainda perdia para um bimotor em custo por viagem, flexibilidade de tripulação e manejo de sazonalidade. As aéreas americanas não rejeitaram a Boeing, seguiram uma doutrina moldada pela desregulação e aprimorada pelo ETOPS. Blocos menores de risco, mais frequência, frota mais uniforme. Enquanto isso acontecia em Everett, as planilhas de Atlanta, Chicago e Dallas contavam uma história mais fria. A rainha ainda atraía multidões, mas os contadores não. Então, o que aqueles contadores realmente viram quando analisaram os números? Vamos desvendar a árvore de decisão, uma ramificação por vez. Do ponto de vista das grandes americanas, não era questão de falta de respeito a um ícone. Era uma árvore de decisão com escolhas cruéis e claras. Começamos pela uniformidade da frota. American, United e Delta passaram décadas simplificando suas famílias. Aviões estreitos para voos domésticos principais e 2 tipos de widebodies para longas distâncias. Pilotos qualificados para 777, 787 ou A330, A350, simuladores usados ao máximo e estoque de peças otimizado. Trazer um pequeno subgrupo de 747-8Is explodiria essa simplicidade. Novos simuladores, novos treinamentos, novas peças. Para quê? Para umas poucas rotas que os widebodies já cobrem com lucro. A matemática do combustível afiada ao corte. O ganho real de eficiência do 747-8i comparado ao 400 era verdadeiro, mas o padrão de comparação não era mais o 400. Um 777-300ER ou A350-900 voavam rotas similares com 2 motores consumindo menos combustível. Pense em margens. Alguns pontos percentuais a menos no consumo, multiplicados pelas horas de voo, ciclos e anos. Isso vira milhões em custo anual. Quando o preço do combustível oscila, essas pequenas diferenças viram abismos. Depois vem o custo por viagem versus custo por assento. A Boeing prometia menor CASM com mais assentos, mas CASM é promessa condicional. Se o convés superior não ficar cheio o ano todo, a conta vira contra. Um jumbo meio vazio derruba o lucro. 2 widebodies menores podem ajustar a capacidade de acordo com a demanda, mesmo numa terça-feira de fevereiro sem queimar dinheiro. Eles ainda podem adicionar voos extra em uma quinta de julho para seguir o ritmo corporativo. Frequência é receita, tamanho é risco. A flexibilidade virou o produto premium. 2787 ou um 747-8 para a JFK Heathrow. Com os widebodies menores, você divide a demanda entre manhã e noite, protege conexões dos 2 lados e cria redundância contra imprevistos. Um problema mecânico em um único 747-8 derruba um dia de receita premium.
Trocar por outro widebody de uma frota grande é tranquilo. Os planejadores não vendem só passageiro, vendem confiabilidade, conexões e contratos corporativos que não perdoam reuniões perdidas. A manutenção pesou ainda mais. 4 motores significam mais inspeções, mais checagens, mais revisões nos próximos meses. Estratégia de motor reserva é cara e o estoque para um tipo nichado é menor. Twins certificados ETOPS, por outro lado, rodavam em sistemas globais robustos. Mecânicos viam as mesmas famílias todos os dias. Quebras graves resolviam rápido. A confiabilidade na saída é o herói silencioso do lucro das companhias. A economia das tripulações foi decisiva. Um 747-8 precisa de mais pilotos e comissários com menos flexibilidade se a frota for pequena. Com widebodies menores, as companhias otimizam escala, senioridade e férias em uma base maior. A eficiência aparece com menos horas extras, menos hotéis e tripulação já posicionada para o próximo voo. A realidade da receita cortou o romantismo. Cabines premium geram lucro, mas a demanda corporativa é irregular. Empresas congelam viagens, feriados derrubam ganhos nos dias úteis. Um convés superior enorme parece lindo no folheto, mas é perigoso se precisar dar desconto para encher metade do ano. A cabine premium menor dos widebodies mantém rendimento melhor em ciclos fracos. Poucos fora da sala sabiam que o valor residual era o veto silencioso. Arrendadores modelavam cenários e não gostavam da revenda de jumbos. Se precisasse repassar cedo, os Twins já tinham compradores. A segunda vida do 747-8i era incerta fora de poucos operadores prestigiados. Essa incerteza puxa o preço do aluguel. O preço do aluguel alimenta o negócio, e o negócio morre. Então, as companhias americanas seguiram a árvore de decisão. Ganhar flexibilidade na rede? Não. Reduzir risco de combustível e manutenção? Não. Simplificar frotas? Não. Fortalecer valores residuais? Não. Vários não acumularam. O único sim era para efeito de marca. E efeito de marca só trazia um histórico nos Estados Unidos da América, Pan Am, TWA, de acabar com credores tentando recuperar dívidas. Enquanto isso, o 777-300ER foi o assassino silencioso. Mesma classe de alcance, ótima carga, economia implacável e muita similaridade com o frota 777-200. A United apostou no 300ER para o Pacífico e o Transatlântico Premium. A Delta, que herdou 747-400 via Northwest, aposentou esses e apostou em A350 e A330-900. A American padronizou 777-300ER para rotas top e usou 787 em todo o resto. A regra era clara: Twins para tudo, com tamanho escolhido para acompanhar a sazonalidade, não lutar contra ela. Aqui está a ironia. O 747-8i era tecnicamente um avião excelente, a asa uma obra-prima, a cabine silenciosa, os motores confiáveis e potentes, mas decisões aéreas se fazem em planilhas, não em túneis de vento. Nos Estados Unidos da América, a resposta racional não foi talvez depois, foi um não firme, consistente em 3 culturas de gestão, 3 mapas de rotas e um conjunto implacável de números. Mas é aqui que a história se divide. Enquanto os planejadores de passageiros diziam não, um mercado totalmente diferente viu algo que não podia ignorar. Enquanto os planejadores de passageiros desistiam, os operadores de carga apostavam. Por quê? Missão diferente, matemática diferente. À noite, hubs de carga não vendem horários de partida, vendem janelas de triagem. Você precisa de volume, alcance e tempos de bloco previsíveis que alimentem uma triagem à meia-noite e lançamento antes do amanhecer. O 747-8F foi feito para esse ritmo. O que realmente importa é o seguinte: a porta do nariz do 747 é uma vantagem estrutural que nenhum bimotor consegue replicar facilmente. Cargas fora da medida, motores em berços, bobinas de óleo e gás, ferramentas aeroespaciais longas entram direto. Nada de manobras estranhas pelas portas laterais. Isso economiza minutos em cada operação e permite trabalhos que simplesmente não cabem em outras aeronaves.
Junte um convés principal enorme com posições altas para paletes e você tem cubagem e peso trabalhando juntos, não se atrapalhando. Pense na sinergia entre carga útil e alcance. O 8F transporta muito mais carga que um 400F e ainda voa mais longe com menos combustível, graças aos motores de ENX e àquela asa refinada. Para os operadores, isso significa menos paradas para abastecer nas rotas Ásia, Estados Unidos da América e chegadas mais confiáveis e pontuais em Louisville, Memphis, Anchorage e Cincinnati. A confiabilidade é o produto. Perder o fechamento da triagem à noite pode apagar toda a receita da rede. Agora o ponto-chave. A demanda de carga é pontual por tipo de mercadoria, mas as rotas são consistentes. Eletrônicos, farmacêuticos, moda, e-commerce, picos sazonais sim, mas os fluxos ficam ancorados nas bases de manufatura e mercados consumidores. Operadores de carga planejam frotas para missões de décadas, não para curvas de rendimento diárias em cabines premium. O 8F se encaixou perfeitamente nessa lógica. A Atlas Air montou horários densos com contratos de carga. A Cargolux voou com ele como seu cavalo de batalha nas rotas transeurasianas. O 8F não precisava de uma aura de marca, precisava era de disponibilidade. Enquanto isso, o A380 contou uma história oposta. Estruturalmente, converter o A380 em cargueiro era pesado, complexo e caro demais. Reforço do convés, posição das portas e restrições de centro de gravidade destruíram o negócio. Sobrou o 747 sozinho no nicho verdadeiro do cargueiro pesado. O mercado mandou um sinal claro. Os jumbos de passageiros estavam sumindo, mas o cargueiro 747 tinha futuro. Então por que essa aura não levantou o 747-8i? Porque o problema dos passageiros nunca desapareceu. Lufthansa, Korean Air e Air China usaram o 8i como seus carros-chefes nacionais em rotas de prestígio com demanda premium confiável, muitas vezes apoiadas por hubs que concentram o tráfego de longa distância em ondas, um nicho estreito. Mesmo assim, todas essas aéreas investiram pesado em A350s e 777s para o resto da frota. O 8i era o uniforme de desfile, os bimotores, as roupas de trabalho. A gestão de receitas reforçou esse limite. Um operador de carga pode aceitar rendimento menor numa carga de retorno e ainda assim cobrir a viagem pela frente. Um operador de passageiros com excesso de capacidade no inverno derruba os rendimentos em ambas as direções. Você não pode voltar vazio uma cabine, você desconta, e descontos ensinam o mercado o preço errado. A manutenção também dividiu o veredicto. Para empresas de carga, cheques pesados e revisões de motor se concentram em poucas bases, com menos estações e missões padronizadas. As equipes se especializam. O estigma de subfrota pesa menos. Para uma companhia aérea passarela americana com dezenas de estações e centenas de operações diárias de wide-body, uma pequena subfrota de 4 motores é um atrito. Mais um tipo de motor para estoque, mais um treinamento, mais um simulador para agendar. Operadores de carga lidam com essa complexidade de propósito. A ironia veio na entrega final. O último 747 da Boeing foi um cargueiro, entregue à Atlas Air, que opera em nome da Apex Logistics. Esse ato final sublinhou a divisão. Como passageiro, o 8i não superava os bimotores em flexibilidade, combustível ou valor residual nos Estados Unidos. Como cargueiro, o 8F superava tudo em adequação à missão. Mesma família de aeronaves, 2 destinos. A saída de emergência salvou o legado do programa, só não do jeito que os cartazes prometiam. Então, enquanto as aéreas americanas rejeitavam a rainha dos passageiros, continuavam contratando ela para mover os segredos mais pesados do mundo à meia-noite. O mercado não era sentimental, era certeiro. Se as companhias aéreas dos Estados Unidos da América não queriam nem chegar perto do 8i, porque o governo dos Estados Unidos os comprou. Porque a missão presidencial não é economia de companhia aérea, é continuidade do governo, jogos diferentes, cálculo diferente. Os requisitos da Força Aérea parecem um catálogo de redundância: comunicações blindadas, proteção contra EMP, instalações seguras para conferências, sistemas autossuficientes de energia e ambientais.
Isso exige espaço, margem de potência e segregação de sistemas que não cabem fácil em um bimotor menor. Um widebody de 4 motores oferece volume físico e geração de energia de sobra. A fuselagem do 747, com seu dorso elevado e amplo com vés inferior, proporciona compartimentação para a equipe, segurança, imprensa e equipamentos sem sacrificar alcance ou kit de missão. Mas há outra camada: manutenção. Com a produção do 747-8 encerrada e as conversões VC-25B atrasadas anos, a Força Aérea fez algo pragmático. Nos bastidores, conseguiu pegar 747-8Is ex-Lufthansa para treinamento e suporte de peças. Essa decisão, divulgada publicamente, não era questão de prestígio. Era sobre criar uma linha de suprimento, aviões para treinar mantenedores, validar procedimentos e desmontar para peças que a pequena frota presidencial vai precisar por décadas. Quando você opera uma microfrota, estoca redundância. Aqui está a ironia. Essas fuselagens da Lufthansa, impecáveis e eficientes para passageiros, não tinham futuro nas companhias aéreas americanas, mas no contexto militar são perfeitas. Histórico conhecido, linhagem de configuração compatível e uma riqueza de componentes que ficariam encalhados após o fim da produção. A Força Aérea não liga para a sazonalidade de inverno, ela se importa com prontidão da missão. Um doador de peças pode valer mais que uma dúzia de apresentações em PowerPoint. A estética, claro, acompanha. Um 747 no pátio transmite presença. É um ícone aeroespacial americano, um gigante com legado. Mas a estética não paga as contas das companhias aéreas, porém, pesa na diplomacia. O avião que pousa em uma cúpula do G7 não é só um transporte, é uma embaixada móvel. Nesse contexto, o dorso elevado não é nostalgia, é sinalização. Enquanto isso, as frotas comerciais dos Estados Unidos da América apostaram no futuro. A United se apoiou no 777-300ER e apostou alto no 787. Talvez um dia no A350 para crescimento na próxima década. A Delta aposentou os últimos 747s de passageiros nos Estados Unidos da América e focou em A350s e A330-900, otimizando o tamanho e consumo. A American focou operações de longa distância em 777s e 787s. No geral, os narrowbodies esticaram o alcance. O A321LR e XLR abriram rotas transatlânticas magras que antes precisavam de widebodies. As ondas de conexões mudaram para valorizar conectividade e frequência, não espetáculo. Então, o que a compra presidencial realmente diz? Ela mostra a divisão que temos acompanhado. O 747-8i falhou como produto para companhias aéreas dos Estados Unidos da América porque elas otimizam margem em meio à volatilidade. A Força Aérea otimiza a sobrevivência em meio à incerteza. Uma valoriza flexibilidade e valor residual. A outra valoriza espaço para sistemas e backups em camadas. As duas podem estar certas. O que ninguém fora dos círculos de compra sentiu na época foi o quão rápido a base industrial pode desaparecer. Depois que uma linha fecha, ecossistemas de peças entram em declínio. Linhas de treinamento secam. Engenheiros vão embora. Ao pegar os 8Is da Lufthansa para treinamento e peças, a Força Aérea comprou tempo. Tempo para escrever manuais, qualificar tripulações e montar um estoque de manutenção antes que a diáspora de conhecimento seja irreversível. Isso não é romance, é logística dura. E aqui vai o último toque. Os aviões que a maioria dos americanos verá com as estrelas e listras não são o que as suas companhias aéreas escolheram. São os que seu governo precisava. O visual sugere continuidade. O mercado por trás disso diz evolução. O 747-8 não foi rejeitado porque estava velho. Foi rejeitado porque era honesto. Ele mostrava às companhias aéreas exatamente no que elas haviam se tornado. Máquinas impiedosamente irracionais que otimizam margens, não memórias. E essa é a verdadeira história aqui, não o avião. A lógica. A decisão que transforma ícones em passivos e planilhas em estratégia. Se isso te fascina, se você quer entender como as indústrias realmente funcionam
Por trás do marketing e da nostalgia, se inscreve, porque toda a aposentadoria de aeronave, toda a decisão de frota, todo o cancelamento de rota conta uma história como essa. E uma vez que você vê o padrão, não dá para deixar de enxergar. Próximo vídeo: como o 777 silenciosamente se tornou a aeronave mais importante que você nunca parou para pensar. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?